ele fala aquilo que vem de Deus. Os profetas de hoje em dia, que não são profetas de Deus, a ser profeta e não ser profeta de Deus, que não são profetas de Deus, é assim, eles não querem respeitar o processo para o sucesso. Quando abre igreja quer um sucesso sem processo. É impossível você ter sucesso sem processo. Agora, pessoas que não querem esperar o processo para o sucesso. São essas que quando abre igreja hoje, no dia seguinte, vão procurar um curandeiro para ser impactado, para quando as pessoas lhe veem na igreja, lhe considerar como um profeta, a saber que ele não é um profeta. Por isso, nessas igrejas, nós encontramos pessoas que vendem o sabão, que fazem sabão ungida. Encontramos pessoas que vendem água, falam-se que é água ungida. Encontramos pessoas que fazem um negócio na igreja. Aquilo que Jesus proibiu são essas coisas que eles estão a fazer. Quando você encontrar esse tipo de igreja a fazer essas coisas, fica a saber que você está numa igreja errada e Deus não está lá. Quando os profetas muitas vezes têm feito pactos, é para a igreja crescer, é para ter uma igreja grande. E esse profeta não está preocupado em salvar as pessoas, está preocupado em entrar dinheiro nessas pessoas. Todos os profetas que fizeram pacto satânico, não com Deus, porque há a fazer pacto com Deus, há a fazer pacto com o mundo das trevas. Esses que fizeram pacto com o mundo das trevas são essas pessoas que estão preocupadas em encher as igrejas e lá não há ensinamento para salvar aquela pessoa, mas se você encontra, o pastor sempre fala de dinheiro, o pastor sempre fala de dízimo e o pastor sempre fala de prosperidade e não da salvação. Nós não fomos enviados só para falar da prosperidade, mas sim da palavra. Quando os profetas vão fazer pacto, é para enganar as pessoas na igreja, é para tudo que ele for a falar, as pessoas acreditar. Você vê um falso profeta falar uma coisa que não é verdade, mas quer para as pessoas acreditar e confiar naquilo que ele está a falar, mas não tem uma base bíblica para defender aquilo que ele está a falar. Mas na igreja as pessoas estão a acreditar naquilo que estão a falar. Muitas vezes encontramos pessoas que vão na Nigéria, que vão em Malawi, eles falam que vão avistar com outro profeta. Sem saber, não estão a avistar com um outro homem de Deus. Estão indo fazer o que estão indo fazer pacto com outros que estão nas trevas, para poder fazer crescer a igreja. Mas o crescimento que ele quer na igreja não é para agradar a Deus, é para ele mesmo, é para ele ter lucro naquilo que ele vai gastar. Quando ele vai fazer pacto, ele gasta alguma coisa. Agora, quando gasta aquilo, ele deve ter lucro para ir pagar onde ele foi fazer pacto. Porque quando alguém faz pacto, tem algumas coisas que você deve dar, que é dízimo, que você deve dar aquele curandeiro que te ajudou para fazer aquelas coisas que você foi fazer. Por isso, quando chega o homem de Deus, ele deve vender água, deve vender azeite, deve vender muita coisa para poder ter dinheiro que ele precisa, porque não está preocupado com a palavra, está preocupado com dinheiro. São essas pessoas, são esses homens de Deus que você vê todos os dias a ostentar coisas. Que eu tenho isso, mas vamos na palavra de Deus, vamos na palavra da salvação. Esta pessoa não fala. A sociedade olha para os profetas. É assim, quando Deus te dá a visão da profecia, não é tudo que você deve falar abertamente todo mundo a ouvir. Um profeta de verdade deve ser um homem sábio. Quando Deus te revela alguma coisa, já não depende de Deus, depende de você. E você, sendo um homem sábio, pode não falar perante as pessoas. Você pode levar a pessoa para vocês conversarem em privado. Você pode explicar aquilo que Deus te mostrou sobre a vida daquela pessoa. Agora, muitas vezes há pessoas que usam a meditação da mente, não a visão de Deus, para falar nas igrejas. Para eles o quê? Para ter mais pessoas, estão preocupados em ter mais pessoas e não salvar as pessoas. Por isso que a profecia, quando chega, não está para destruir. A profecia está para edificar a igreja. Se a profecia criar o quê? Criar confusão, essa profecia não vem de Deus. É a adivinhação, que é a meditação da mente, e Deus não te revelou nada sobre aquela pessoa. Os escândalos é assim. Eu costumo ver pessoas que têm falado algo que não tem a ver com Deus, que não tem a ver com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Essas coisas não vêm de Deus. Isso já é escândalo que está acontecendo nas igrejas. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 18, seu versículo 21 a 22. Diz que todo profeta que lançar uma profecia e aquela profecia não se cumprir, não tenha temor dele,
Porque o que ele falou não foi Deus que lhe falou para ele falar. Foi a soberba. Fez aquilo por causa do orgulho, para as pessoas lhe verem que ele é profeta. Ele é profeta, sem saber que Deus não lhe escolheu como profeta. Toda profecia que não se cumpre, que não há confirmação, não vem de Deus. Essa pessoa não é profeta. A palavra diz que Deus fala com os profetas. Isso está em Êxodo. Quando alguém não tem emprego, quando alguém não estudou, ele vê que a igreja é algo mais fácil para roubar as pessoas. Por isso já ter muitas igrejas. Outras coisas não é Deus que está a falar para as pessoas ter muitas igrejas. Isso é fome. Fome leva as pessoas a abrir igrejas, mas ele não foi escolhido com Deus. Para descobrir que essa pessoa não foi escolhida com Deus por causa do ensino que ele dá lá na igreja. O ensino que ele dá na igreja, nós conseguimos ver que essa pessoa não foi chamada com Deus. Mas ele abriu igreja porque não tem emprego. Não estudou, não faz negócio, não tem projetos. Ele vê que a única coisa que eu posso fazer agora, porque eu li um pouco a Bíblia, orei um pouco, posso abrir igreja, vou falar que sou profeta para as pessoas virem, porque muitas vezes as pessoas estão atrás da profecia.